primeiro e segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cristiane Martins e hoje eu venho trabalhar com vocês na disciplina de Geografia. Vamos ver o que eu preparei? Olha só, jogos e brincadeiras. Quando a gente fala de jogos, brincadeiras, criança, tem tudo a ver, não é verdade? Pois é. Bom, a brincadeira e o jogo faz parte, né, de todo mundo infantil, não é verdade? Faz parte também dos direitos de toda criança ter um tempinho para brincar, tá? E é tão importante que até o artista Ivan Cruz, ele retrata em muitas das suas obras as brincadeiras infantis. Ele busca na sua memória as brincadeiras que ele aproveitava quando era criança, tá? Porque brincar deve fazer parte da rotina de toda criança. As brincadeiras, gente, não é só lazer, se divertir por brincar. Não, também tem funções importantes, como fazer amizades, trocar ideias, ouvir opiniões. Quando a gente brinca com alguém, né, a gente geralmente está ali, ó, vivenciando, compartilhando, não é verdade? A troca, não é? A troca de ideias, não é verdade? Então, brincar ajuda a dar e receber afeto e movimentar o corpo. É questão de saúde. Criança que não brinca, que não corre, que não pula, ela não tem boa saúde, tá certo? Então, brincar é uma oportunidade para convivermos com pessoas diferentes de nós. Aí eu coloquei aqui, né, 4 imagens, onde uma criança dita normal brinca com uma criança especial, com necessidades especiais, crianças de idades diferentes, de credos diferentes, de origens diferentes, não é verdade? Podemos brincar juntos com outras pessoas ou também podemos brincar sozinhos. Tem brincadeira que a gente só brinca se for junto, em grupo, com outras pessoas. Tem brincadeira que dá para brincar sozinho, né? E tem brincadeira que só dá para brincar sozinho. Às vezes a gente precisa adaptar, não é verdade? Então, podemos brincar em qualquer lugar e a qualquer hora. Vejam aí nessas imagens que a gente pode brincar em casa, na rua, nos parques. A gente pode brincar de dia, à noite. Não há tempo nem lugar específicos para brincar. Agora, criança, falando sério, né? A gente precisa também deixar um tempinho da brincadeira para o que é importante, como estudar, fazer as tarefas, não é verdade? Ajudar a mamãe em casa. Não dá só para viver de brincar, tá? Mas brincar é importante, sim. Quando brincamos com outras pessoas, precisamos respeitar as regras. Gente, toda brincadeira tem regras, não é verdade? E quando a gente não respeita as regras, sempre termina em confusão, certo? Então, para que a gente sempre seja bem-vindo nas brincadeiras, a gente tanto tem que respeitar as regras da brincadeira, cada brincadeira tem suas regras, não é verdade? Às vezes, uma brincadeira que a gente brinca aqui no Nordeste tem regras diferentes da mesma brincadeira, ou a brincadeira adaptada no Sudeste, em outros lugares, não é verdade? Mas existem as regras que têm que ser respeitadas. E também a gente precisa respeitar as regras de convivência. Afinal de contas, estamos convivendo com outras pessoas. Ser educado, ser gentil, não é verdade? A gente precisa respeitar as regras. E algumas brincadeiras, elas são assim bem antigas, não é verdade? Eu coloquei aqui, por exemplo, ó, as bolinhas de gude. São muito antigas. O seu pai brincava, o seu avô, o seu tataravô, ó, lá no passado, e vem passando de geração em geração. Tá certo? Algumas brincadeiras fazem parte até da nossa tradição, da nossa cultura. As bonecas, como as bolinhas de gude, são exemplos de brincadeiras, de brinquedo muito antigo, né? E a gente pode pensar que lá no passado, as bonecas, por exemplo, eram feitas de tecido, de pano, ou de
plástico apenas. Hoje em dia a tecnologia tomou conta das bonecas, não é verdade? Existem outros tipos de material. A boneca hoje em dia come, faz xixi, não é verdade? Falta só ser um bebê e sair andando sozinha, graças à tecnologia. Antigamente não, antigamente a brincadeira era aquela, a boneca era aquela coisinha dura, parada, né? Não sentava, não falava, graças à tecnologia, que também é empregada nos brinquedos e nas brincadeiras, veio melhorando. Olha o exemplo do carrinho. Esse primeiro carrinho aqui da foto preto e branco é o famoso carrinho de rolemã, feito com resto de madeiras e rolemãs, que são algumas peças descartadas em oficinas, onde as crianças pegavam, confeccionavam esse carrinho. Hoje em dia, olha a tecnologia, os carrinhos lá de plástico, todos bonitões, não é verdade? Então, o que diferencia os brinquedos antigos dos atuais é a tecnologia, ok? Bom, alguns jogos e brincadeiras, além de serem antigos, faz parte da nossa cultura. Aí eu aproveito para lembrar que nós estamos aí na época das festas juninas. Pois é, estamos nos festejos juninos e geralmente quando a gente vai para uma festa junina, principalmente na escola, né, a gente se depara com alguns jogos divertidos, né, algumas brincadeiras que são típicos da época, tá certo? E brinca criança, e brinca adulto, todo mundo brinca e se diverte. Aí eu tô mostrando o caso da pescaria, né? O joguinho de argola, a corrida do saco, tem a corrida do ovo e tem tantas brincadeiras legais, como por exemplo, quem já viu, por exemplo, o pau de sebo? Que é super engraçado, onde as pessoas precisam escalar esse pau para conseguir uma prenda que está lá no final. Só que aí o pau, ele tá todo melecado, tá? E as pessoas escorregam e tentam subir, escorregam. É bem engraçado ver, tá certo? Então, algumas brincadeiras fazem parte, gente, da época das festas juninas, tá certo? Olha, as festas juninas são comemoradas em todo o Nordeste. Para falar a verdade, é vivenciada no Brasil todo, porque faz parte da cultura brasileira, tá certo? Mas no Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Bahia e outros estados, isso é bem vivo, é bem forte, né? E para o povo do campo, principalmente, tem a questão de comemorar, festejar os 3 santos da época, os 3 santos juninos, né? Os 3 santos de junho, tá? Que é Santo Antônio, tá certo? Que é São João e depois São Pedro, tá? E essa festa, ela é super viva, colorida, musical, tá? O povo costuma comemorar com o forró, quadrilha, tá? Chachado, coco, tá certo? Que são danças típicas da época, ritmo típico da época, tá? Se enfeita tudo com bandeirolas, balões coloridos, não é? Uma coisa que eu acho gostoso, a fogueira, tá certo? E mais ainda, gente, as comidas típicas, milho, canjica, pamonha, Jesus, não é verdade? Pois é, tudo isso é típico do Nordeste, tá certo? Então, nas festas juninas, costumamos vivenciar na escola, não é? Porque faz parte das datas comemorativas da escola, tá certo? E no país todo. E o mais lindo e fofo são as crianças fantasiadas de matutinhos, de caipiras, tá? Essa festa, ela vem para que a gente possa valorizar, preservar a herança e a tradição nordestina do povo, principalmente da zona rural, tá certo? Então, nós vimos que brincar é saudável, brincar é legal, faz parte dos direitos básicos de toda criança, tá bom? E para brincar, dá para brincar sozinho e dá para brincar também com os irmãos, com os primos, tá certo? Eu trouxe para vocês um desafio,
Que tal se você confeccionar um jogo de argola, que é uma das brincadeiras típicas das festas juninas? E aí, topas? Então você vai precisar de papelão, tá? Tenta aí conseguir vários pedaços de papelão, onde vocês vão recortar círculos, tá? Tenta pegar como molde pratos de tamanhos diferentes, tá? E você vai fazer círculos, vai colar um no outro para que essas argolas fiquem firmes, tá certo? E garrafas PETs. Você pode pegar garrafas do mesmo tamanho ou de tamanhos variados. Então, depois que você recortar e conseguir confeccionar as tuas argolas, você vai ver aí a quantidade, quantas você vai conseguir confeccionar, tá certo? Você vai encher as garrafas de água para que elas fiquem pesadas e não caiam quando você arremessar as argolas para poder acertar, porque as garrafas vão servir de pinos, tá certo? E para ficar mais colorido, você pode enfeitar as argolas, pintar. Vocês receberam tinta, não foi? Cola colorida? Então pode decorar tanto as argolas como as garrafas. Pode colorir a água da garrafa, vai ficar legal. Cada uma com uma cor, vai ficar bem divertido, tá certo? Então tenta fazer em casa, tá? Brinca e depois vocês contam na escola, quando voltar, como foi essa experiência de confeccionar teu próprio brinquedo. Porque lá no passado, as crianças, muitos dos seus brinquedos, elas mesmas confeccionavam com materiais que elas tinham à disposição. Agora é a vez de vocês, de usar a criatividade, ok? Confio em vocês, hein? Beijo, tchau!